Segundo um estudo divulgado este mês pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais de um quinto da população brasileira é obesa. O levantamento é baseado em critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde, que levam em conta o cálculo do índice de massa corporal. Bom, para falar sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje a doutora Elaine Moreira, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Tudo bem, doutora? Tudo Obrigado ótimo. pela presença. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Bom, segundo o Ministério da Saúde, o número de obesos no país aumentou mais de 67% entre 2006 e 2018. Mas, ao mesmo tempo, a população passou a adquirir hábitos mais saudáveis nesse período. Acaba sendo um contrassenso? Como que a gente analisa essa questão? Acaba sendo, Felipe. Na verdade, a gente está falando da obesidade, que é uma doença crônica, uma doença progressiva, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Nesses últimos 13 anos, o aumento da obesidade ele tem uma relação com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que são alimentos que contêm alto índice calórico, grande quantidade de gordura, de açúcar. Embora a população tenha aumentado o consumo de hortaliças, de frutas, aumentado também a atividade física regular, como o consumo está muito elevado desses alimentos ultraprocessados, acaba, no final da conta, leva para a obesidade, leva para o aumento do peso. Esses dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Infelizmente, o consumo está sendo maior do que o gasto e a conscientização. Agora, o que explica o Brasil, esse aumento, que está colocando o Brasil perto aí de países desenvolvidos, né, nessa taxa de obesidade? Né? Sim, o Brasil ele vem aumentando muito, na verdade isso é mundial, né, não é só no Brasil. Hoje nós temos a população, ela é mais obesa, a população mundial, do que desnutrida. Pela primeira vez nós passamos o índice de desnutrição, isso é muito ruim. E o Brasil especificamente está aumentando pelo exatamente esse acesso aos alimentos, né, alimentos com muito açúcar, com muito teor de gordura, muito calórico, e tem a ver também com a informação. Embora tenha acesso, está sendo maior a informação sobre obesidade, como prevenir, como controlar, como tratar, ainda existe um déficit muito grande da desinformação sobre essa doença crônica. Em relação à questão de gênero, mais de 25% das mulheres adultas estão obesas, enquanto o número de homens é um pouquinho mais baixo, né? É superior a 18%. Por que essa diferença? Tem alguma explicação? Tem explicação sim. Primeiro que nós mulheres, nós sofremos, né, em algumas etapas da vida a questão hormonal. Então nós temos a mulher tem 3 etapas da vida onde ela ganha peso. É a puberdade, a gestação e a menopausa. Então esse desequilíbrio hormonal, ele culmina assim para um aumento de peso maior nas mulheres. Outra questão é que com o passar do tempo, nós mulheres estamos assumindo outras funções, né? Além da casa, de filhos, tem a questão da mulher estar no mercado de trabalho, consequentemente ela tem menos tempo. A mulher, nesse estudo também foi falado que a mulher pratica menos atividade física do que os homens. Os homens, eles têm durante a semana, eles praticam uma carga horária maior de atividade física comparada à mulher, e a mulher está se estressando mais. Né? Então a gente coloca também como um dos pilares para tratamento da obesidade, além de uma dieta adequada, atividade física regular, bons hábitos de vida, tem a questão do gerenciamento de estresse. Então nós temos sim a mulher estando mais obesa, não só no Brasil como no mundo, para questões fisiológicas, né, pertinentes à mulher, e também o fato dela estar aí adquirindo, né, mais de 2, 3, 4, 5 funções. Sim, e há uma preocupação também com a questão das crianças, né? Mais de 11%, quase 11%, aliás, das crianças estão obesas, né? Essa é uma grande preocupação, né? Porque antigamente achava-se que obesidade não era encarada como uma doença. A obesidade tinha esse estigma, né? Ainda tem muito preconceito, uma doença relacionada à preguiça, à falta de cuidado, uma pessoa que come demais. E a gente sabe que é uma doença. E essa doença tem que ser prevenida antes mesmo da infância, já é na gestação. A mãe, quando está grávida, ela já tem que se preocupar com o seu ganho de peso, com o que ela ingere durante a gestação, prática regular de atividade física quando bem indicada, para prevenir essa obesidade na criança. Então, a criança obesa hoje, ela tem que ser muito acolhida, ela tem que receber tratamento adequado, porque a obesidade, ela é fator de risco para outras doenças. E isso acontece também nas crianças. Então, a obesidade hoje está levando ao aumento de hipertensão, de diabetes, de diversos tipos de câncer associado à obesidade. E criança também fica hipertensa, criança também tem aumento de colesterol, criança fica
barriga diabética. Então, esse cuidado com as crianças, ele deve existir. As crianças realmente estão ficando mais obesas. Eu falo sempre em consulta, né, quando atendo os pais, olhem para as suas crianças, a criança não tem poder de escolha, então preste atenção o que você está levando para dentro da sua casa, tenham bons hábitos, porque não adianta você falar para a criança. Então, sim, a criança ela aprende exatamente pelo exemplo, né, Felipe? Então, eu sempre falo, dê exemplos, estimule a criança a ter hábitos saudáveis, a ter uma dieta adequada, praticar atividade física, que hoje nós temos as crianças dentro de casa, geralmente em tablets, em celular, na frente da TV, mexendo em computador. As nossas crianças hoje praticam menos atividade física e acabam aí tendo como referência os hábitos, muitas vezes ruins, dos pais. Um outro dado importante, quando a criança tem um familiar, ou pai ou mãe, né, algum responsável obeso, ela tem uma chance maior de se tornar obesa, uma chance de 40%. E quando ela tem 2 responsáveis por elas obesos, essa chance dobra, vai para 80%. Então, esse realmente é um dado muito... genéticas e exatamente, genéticas, mas principalmente hábitos. Os hábitos influenciam mais do que a questão genética, né? A gente fala que a genética ela não é determinante. Os hábitos de vida são mais determinantes para a questão da obesidade. Sim. É possível mudar esses hábitos dentro de casa, mas também é necessário uma política pública ampla para mudar essa questão na situação mais complexa, macro aí que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, o cuidado começa dentro de casa, né? Os pais, os responsáveis por essa criança, escolhendo o que estão levando para dentro de casa, o que estão colocando à mesa, ter regras, né? De sentar à mesa, desligando todos os equipamentos eletrônicos, que hoje é um grande desafio. E a gente precisa também de políticas, né? Não só municipais, estaduais, federais aí, para tratar essa doença que é epidêmica. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer a participação da doutora Elaine Moreira, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, conversando com a gente um pouquinho hoje sobre o problema da obesidade. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando sobre